Queridos amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe em sua doce paz, que sintamos-nos aqui envolvidos, inspirados pela espiritualidade amiga, nesse período de fechamento do nosso ano e já a preparação para o ano que se aproxima, que possamos aqui reunir recursos de inspiração, luzes, bênçãos, para que o novo ano que chega possa ser realmente muito fecundo e espiritualmente próspero para todos nós. Esse é o nosso intuito de aqui estarmos. E para a nossa reflexão nessa noite, vamos a essa que é para nós uma fonte perene, uma fonte inesgotável de bênçãos, de aprendizados, de inspiração. Estamos a tratar do Evangelho de Jesus, especialmente quando considerado ou analisado sob a ótica do Espiritismo. Nunca cessamos de dali extrair recursos imensos, imensuráveis em seu potencial para a nossa iluminação e para o nosso processo de aperfeiçoamento, que é a meta primordial de todos nós. Jamais nos esqueçamos disso. Nós somos a nossa principal obra no mundo e no universo. Tudo que é material há de se transformar com o tempo, será consumido, mas o espírito que somos, não. Ele é a grande obra-prima de Deus no universo a ser feita por nós em parceria com Deus, nosso Pai. Por isso a importância de estudarmos, de buscarmos sempre a luz do Cristo, a luz do Evangelho, para que tenhamos então um norte, um referencial de para onde estamos indo e o que nos cabe fazer. E nós temos a bênção na doutrina espírita de podermos contar com um acréscimo, digamos, de misericórdia, que é o fato de podermos acessar alguns lances, algumas passagens dos bastidores do Evangelho. Aquilo que não está lá propriamente nos 4 evangelhos conhecidos ou em Atos dos Apóstolos, mas que a espiritualidade, por meio da bendita mediunidade, quando exercida com Cristo, a espiritualidade nos tem proporcionado em diversas obras, por diferentes médiuns, algumas dessas informações, alguns desses relatos que enriquecem ainda mais o nosso olhar para com o Evangelho. E é um desses acréscimos que nós vamos tomar hoje aqui como ponto de partida das nossas reflexões. Os bastidores do Evangelho descortinados para nós por aquele que foi, segue sendo, onde estiver agora, o grande cronista do Evangelho no mundo espiritual, nosso querido irmão X, Humberto de Campos. E lá no livro Pontos e Contos, no capítulo de número 25, ele vai nos trazer algumas informações a mais em torno de uma passagem que é muito emblemática do Evangelho. O encontro entre um ancião e uma criança, um bebê, na verdade, e que está registrado para nós no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Refiro-me ao encontro entre Simeão e Jesus, ainda bebê. Como nós sabemos, Simeão é aquele homem muito respeitável, àquele tempo já um ancião, que aguardava há muito o tão esperado Messias, o Cristo de Deus. E como ele era um homem muito justo, como diz a terminologia bíblica, né, temente a Deus, ele havia recebido do Espírito Santo, isto é, da espiritualidade, por meio da mediunidade, da inspiração, ele havia recebido a informação de que não morreria sem antes ver o enviado divino. Então ele nutria no seu coração essa esperança. De modo que no dia em que aquele bebê entra com sua mãe e seu pai no templo, ele pôde então dizer: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele reconhece, naquele bebê de 40 dias, o grande enviado, o divino Messias. É isso que está registrado para nós na conhecida passagem do Evangelho de Lucas. O que não está registrado é o que irmão X nos traz em acréscimo, mostrando-nos que o diálogo foi um pouquinho mais amplo entre Simeão e o bebê, ou o encontro foi um pouquinho mais amplo, porque ele o toma em seus braços e ali entabula um diálogo com aquele que era a promessa, enfim, concretizada.
Quantas gerações, quantos profetas, quantas lágrimas, quantas esperanças, quantos sonhos em torno daquela sublime e singela criança. Há ali séculos de história que se concretizavam naquele momento, naquela visita, naquela criança que chegava. A maior dádiva, a maior oferta de Deus à humanidade. Os profetas, o Antigo Testamento, diz-nos Emmanuel, representavam a busca, o anseio humano. O Cristo era a resposta divina. O presente, enfim, ofertado. Era Deus que compartilhava como nunca antes o seu próprio coração, aqui, servindo-nos dessa metáfora, o seu amor de uma maneira jamais antes vista. Então ele aproveita aquela ocasião, toma o bebê em seus braços, ele faz algumas indagações, porque ele tinha dificuldade, como a maioria de nós talvez ainda hoje, como a maioria daqueles que viviam ao tempo do Messias, ele tinha dificuldade em entender como ele lograria desenvolver tudo o que era esperado. Dizia-se que o Messias, enfim, traria libertação, que ele, enfim, traria para o mundo o reino de Deus. Mas como seria isso? Se ele começava a sua trajetória no mundo numa estrebaria singela, depositado numa manjedoura humilde, ante impérios e mais impérios, poderosos, fortunas, ante tantos e tantos recursos ainda daqueles que mobilizavam no mundo a violência, a opressão, como aquela criança pequenina haveria de cumprir as promessas que eram tão grandiosas. Faltava-lhe, talvez, a visão de conjunto e uma visão mais a longo prazo do que seja o projeto divino do Evangelho. Mas então ele faz essas indagações e é irmão X quem registra para nós, trazendo-nos esses bastidores. Ele diz lá no livro Pontos e Contos: Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Por que não nascer já direto na corte de Augusto, facilitando tanto, entre aspas, o processo de emancipação da humanidade, já que ele poderia contar com um poder incalculável, como era de Augusto, praticamente um Deus com D minúsculo na terra? Por que não nascer ali e contar já com todo esse aparato do sistema estabelecido? Por que preferiste a humilde manjedoura? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, ele assim se nomeava, se considerava efetivamente Deus, existia a religião de culto a César nos tempos de Jesus. Por que não nascer então ao lado de Augusto divino para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Se via tantas vezes aqueles que intentavam questionar os poderes do império serem esmagados pela violência, pela injustiça, pela opressão, como então, partindo dali, esperar algo diferente, algo que realmente pudesse transformar aquele cenário já de há muito consolidado? Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Moisés que havia sido adotado pela filha do faraó e pertencia então, portanto, à corte. Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade.
Saul guerreou até a morte por manter-nos à dominação. Davi estimava o Fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo. Perguntas, portanto, que já nos fazem refletir bastante quando vemos ainda no mundo um cenário extremamente desafiador. Quanto a modificar, visando a sociedade mais justa e harmônica que almejamos, quanto a modificar em termos de instituições humanas, nos cenários políticos, filosóficos, educacionais do mundo, quanto a modificar, quantas transformações ainda necessárias, quantos desafios no plano social a serem trabalhados. Diante de um tal cenário, muitos talvez serão tomados pelo desânimo, pelo abatimento, especialmente quando nos damos conta da nossa, digamos assim, carência de recursos, da nossa pequenez. No entanto, Jesus, com o simples gesto de escolher nascer ali, já traz uma resposta que ecoa séculos afora para todos aqueles que nutrem em si o ideal de progresso da humanidade, da sociedade. Não se preocupe com o cenário, nem com a carência de recursos. Se os princípios te nortearem e se fores fiel ou fiéis, se formos fiéis a eles, o resto se desenvolve no tempo e no espaço. É preciso contar com o tempo e com o espaço. Mas a questão mais fundamental não é se teremos esse ou aquele apoio, estes ou aqueles recursos. A questão mais fundamental é se saberemos ser fiéis aos princípios que esposamos. Do amor a toda prova, da perseverança, da paciência, da humildade, do perdão, da indulgência, da misericórdia. Porque os que assim fizeram, os que assim fielmente fizeram, transformaram, pelo menos o contexto em que estiveram, quando não, a humanidade. Mas, em geral, é um fruto tardio aquele que se colhe da sementeira com o Evangelho. Por vezes já vemos alguns dos primeiros frutos, mas o grande florescimento mesmo pede tempo. Como tudo que é construção para a eternidade. É preciso olhar com horizontes mais vastos. E foi essa a correção que os próprios discípulos do Evangelho precisaram fazer no início, porque imaginavam que Jesus logo implementaria aquele reino tão propalado. Mas logo também começaram a perceber que o projeto era mais longo, que era preciso trabalhar nas fundações e que o Senhor, ao longo dos séculos, daria continuidade à sua obra. Que vem ganhando terreno, palmo a palmo, coração a coração, século após século, e que há um dia de triunfar neste mundo, porque é a vontade de Deus. E o que é da vontade de Deus se cumpre, cedo ou tarde. Felizes aqueles que laborarem a favor dela, infelizes daqueles que opuseram obstáculos a ela. Só isso, meus amigos, já nos traz muito a meditar acerca de nossa vida, de nossos problemas e dos problemas da humanidade. Jesus, ao começar, não tinha nada, ensinando-nos a grande lição, como nos diz o próprio Kardec, que não importa o ponto de partida, importa o norte que buscamos e os princípios, a conduta que esposamos. Então, o alto saberá servir-se de nós como instrumentos para a sua edificação perene. Mas ele continua, então, o seu diálogo com aquele bebê que, ao ouvir essas primeiras indagações, simplesmente sorri de volta, com aquela ternura, com aquela aparente ingenuidade da infância. Jesus, menino, sorri para Simeão, que sente-se então impelido a dar continuidade àquele diálogo, monólogo. Porque ele pergunta então, onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos da terra?
Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos sublimes que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerá novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ou ordenará a execução da lei, estabelecendo decretos que obriguem a transformação imediata de Israel? Diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Perguntas que, como veremos, ou como sabemos, foram depois respondidas, porque nada disso Jesus fez. Não amontoou recursos inomináveis de dinheiro ou de posses terrenos, não ergueu um novo templo de pedra, não sentou-se entre os poderosos, tampouco escreveu novos livros de sabedoria. Talvez possamos pensar aí em discursos que, sim, empanaram ou obscureceram os maiores oradores de todos os tempos, como o seu cântico de esperanças do Sermão do Monte. Mas os demais elementos, Jesus não recorreu a eles. Os que eram os mais conhecidos pelas criaturas de então e ainda hoje. Quando se pensa num grande projeto, em algo que vá talvez transformar o mundo, logo se pensa nos recursos, em quem serão os mecenas, os provedores, qual será o apoio, qual a influência que teremos. Nada disso Jesus tinha, ou a nada disso ele recorreu. E alguém duvidará, ainda hoje, que ele vem desenvolvendo o maior projeto já visto na história da humanidade? O maior projeto de transformação da história da humanidade? Creio, não há dúvida quanto a isso. Mesmo para aqueles que não o seguem, que não o têm como mestre, são obrigados a reconhecer ante o impacto que ele teve ao longo dos séculos, a ponto até mesmo de fender o tempo, de dividir as eras. Eu me recordo que recentemente li um livro muito interessante de um escritor chamado Tom Holland. O nome do livro está em latim, Dominium, que significa domínio, né? Tem até a tradução já para o português. E é muito interessante porque ele não era assim um grande adepto do cristianismo, e ele mesmo menciona isso no prefácio, mas a maneira ou a medida que ele foi estudando a influência da mensagem do Cristo ao longo da história humana, ele foi percebendo o alcance muito maior do que se possa conceber que o Cristo teve em quase todos os grandes avanços, progressos da humanidade, por exemplo, na justiça, no direito, na filosofia, no trato humano, né, nas relações sociais, em vários e vários aspectos. Então ele vai descrevendo, é um livro meio que síntese, ele vai fazendo todo um apanhado histórico, mostrando como que o cristianismo, ou melhor, a mensagem do Cristo está por detrás de alguns dos principais, se não os principais avanços da nossa civilização. Muitas vezes de maneira assim sutil, velada, mas ali está a mensagem do Cristo por detrás de um trabalho secular. Por isso o título, Domínio, porque ele polariza todos os campos de progresso humano. Muitos dos progressos, se não quase a totalidade deles, vieram por emissários seus, que tinham ou não o nome ou o título de cristãos, mas que trabalhavam norteados por esses princípios que estão no Evangelho e que se entranharam em muitos e muitos corações ao longo dos séculos. Então, muito interessante essa leitura e é algo que nos ajuda a entender o que Simeão, naquele momento, naquele encontro, ainda não conseguia entender. Como que essa criança vai se sobrepor a um império tal qual o de Augusto? Como que essa mensagem, nascida na Galileia, nascida nos subúrbios de Jerusalém, vai se antepor a séculos de impérios, do poderio humano, do egoísmo humano, da violência enraizada nos corações, dos interesses materialistas. Parecia uma luta perdida, já na saída, no começo. E, no entanto, os séculos têm nos mostrado o contrário. Para aqueles que têm olhos de ver, para os que ainda se deixam ensobrar pelo pessimismo ou pela ignorância espiritual, talvez seja difícil de enxergar a vida, o mundo, por esse prisma. Mas quando há luz no olhar, a gente vê
o projeto se desenvolvendo ao longo do tempo. Então ele pergunta: diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Nesse momento, Maria se aproxima de Simeão para recolher a criança. Antes disso, num gesto infantil, aquela criança toca muitas vezes com a mãozinha no peito de Simeão e é então tomada por sua mãe em seus braços para que fosse feito ali o ritual, que era o ritual esperado lá no templo para toda criança nesse período, né? Ela seria apresentada ao Senhor por seu pai e por sua mãe. Simeão vem a desencarnar e só descobre, depois de partir desse mundo, que não havia ficado sem resposta. Ante aquela última indagação, diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? Aquele bebê lhe havia respondido, tocando muitas vezes em seu peito com a sua pequenina mãozinha. Como a dizer que ali estava a resposta. Que vinha da parte do Pai, não para representar os interesses do céu, junto às organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo nos corações dos homens, das criaturas humanas. Como a dizer que a chave da vida, a chave da sociedade justa que esperamos, começa no indivíduo e, mais especificamente, no âmbito do coração, do sentimento. E esse gesto simbólico, essa resposta do divino bebê, traz-nos tanto a meditar. Porque temos ali realmente uma chave de algumas das indagações mais inquietantes dos séculos. Há quanto tempo e quantos são os pensadores, os educadores, os políticos que não têm meditado a respeito dos problemas sociais, de como saná-los? Embora os progressos que tivemos nesses 2000 anos, como dizíamos no princípio, é preciso reconhecer, há muito ainda a ser feito. E às vezes parece-nos uma questão sem solução, tal a complexidade da vivência em sociedade, tal o enraizamento das paixões humanas, em especial do interesse pessoal, que opera em detrimento do bem coletivo, do progresso comum da humanidade. Quando vemos ainda tanta corrupção, quando vemos ainda tanto egoísmo a presidir as relações humanas de indivíduo a indivíduo ou de nação para com nação, ficamos a pensar onde estará a solução. E, no entanto, um simples bebê nos dizia, no coração. Porque é preciso entendamos aquilo sobre o que Kardec tantas vezes irá tratar quando fala da sociedade ou da questão social pela ótica do Espiritismo, é preciso entendamos aquilo que parece óbvio, mas às vezes nos esquecemos. Como dizia um amigo, o óbvio geralmente é aquilo que está diante do nosso olhar e que não é visto, ou não devidamente considerado em toda a sua importância. A sociedade ou as instituições humanas são um produto do somatório dos indivíduos. Digamos, da média geral dos indivíduos que formam cada sociedade. Desde a menor delas, podemos pensar, por exemplo, na sociedade da família, até as maiores, como, por exemplo, uma nação, ou a humanidade como um todo. Temos ali um produto das individualidades, a formar uma unidade coletiva que terá características médias, digamos assim, similares, uma média geral daquilo que são as características dos indivíduos que formam essa sociedade. De maneira que, para resolver os problemas sociais, essas questões que parecem tão complexas, não podemos menosprezar a importância do indivíduo. Pode parecer pouco, pode parecer nada eficiente contar com um indivíduo para transformar, às vezes, o espírito de uma coletividade. Mas Jesus prova-nos justamente o contrário. Aquela criança que parecia tão pobre de recursos, nascendo numa estrebaria e depositada numa singela manjedoura, mostra-nos que um coração que efetivamente se entregue aos poderes imensos,
incomensuráveis do amor, do verdadeiro amor e de tudo aquilo que ele faz florescer, tem um potencial imensamente maior de transformação do que todas as fortunas, todos os exércitos, todas as leis e todos os poderes reunidos no mundo. Porque fortunas, poderes, exércitos, leis, em geral, promovem transformações de ordem exterior, mas não necessariamente chegam a alcançar aquilo que define a vida, o íntimo das criaturas. Aquilo que realmente define o futuro, o porvir. Aquilo que nasce do coração. Jesus, portanto, não diria o primeiro, mas o maior que nos ilustra o poder de um coração na transformação de toda uma coletividade. Tivemos exemplos antes dele e exemplos depois dele, mas ele é o maior. E é para nós um paradigma, um referencial. Por isso, quando olhamos para os problemas da sociedade, às vezes nos quedamos assim desanimados a pensar: o que podemos fazer? São tão parcos os nossos recursos, tão limitadas as nossas possibilidades, mas é preciso acreditar na potencialidade desse eu transformado pelo sentimento nobre, verdadeiramente elevado, em que a criatura se descola do interesse pessoal que é para nós, ou que tem sido para nós, um cativeiro secular, para que realmente passemos a operar no clima de comunhão. E não só comunhão local, um regime de comunhão cada vez mais ampla, alcançando a comunhão universal. Quando nos sentimos verdadeiramente cidadãos do universo, partes de um projeto, partes ativas, integrantes de um projeto imensamente maior, que vai para muito além da Terra. Temos na Terra agora o nosso campo de ação, mas o projeto é imensamente maior. Quem começa a se sentir parte integrante disso já não consegue mais se deixar tomar pelo desânimo, a pensar: o que podemos fazer? Quando nos lembramos desses exemplos, essa força cresce em nós e essa consciência também. Por exemplo, dos nossos deveres de formação daqueles que nos foram entregues por Deus, nossos filhos, os nossos deveres para com a futura geração, para que de fato ela seja nova, não em termos corporais, mas em termos espirituais. No livro A Gênese, quando Kardec trata dos tempos que são chegados, há lá um subtópico: a nova geração. E muitos de nós, talvez numa leitura mais imediatista do que Kardec escreve, pensávamos que ele falava da próxima geração física apenas. Não, a próxima geração do século seguinte é aquela que vai... Não é disso que ele tratava apenas. Ele fala, se analisamos bem o conceito da nova geração que ele traz, sobretudo de uma nova geração em termos espirituais, com um novo paradigma de valores, de referências, de crenças norteadoras, porque as crenças definem o nosso agir, moldam o nosso operar no mundo. E é isso que Kardec vai tratar tantas vezes em suas pontuações sobre esse assunto. Porque a gente vê a humanidade, ao longo dos séculos e ainda hoje, meio que tentando fazer o trabalho ao inverso. Construir primeiro o telhado sem trabalhar a fundação. Isto é, arrumar a sociedade sem ter que ajustar o indivíduo. Queremos uma sociedade justa, construída somente por meio de leis. E aí o que vemos então? Os indivíduos que se furtam às leis, que encontram meios de contorná-las, meios de furtar-se ao alcance das leis humanas, frágeis e transitórias. Porque queremos operar só de fora para dentro, desconhecendo que toda casa precisa ser trabalhada na fundação antes de mais nada. E a fundação de toda a sociedade, das menores a maiores, as maiores, como vimos, é o indivíduo. É o indivíduo renovado, é a transformação moral do indivíduo que então se traduz em transformação das massas, que por sua vez estabelece uma nova sociedade e assim também novas e mais duráveis, mais bem embasadas instituições, organizações humanas. Então, Kardec ele trata desse tema, por exemplo, no livro Viagem Espírita, em 1862, ele tem uma frase lá que eu acho uma síntese maravilhosa de toda essa visão do Espiritismo acerca dos problemas sociais, da chamada questão social, como Leon Denis também vai tratar no seu livro Depois da Morte. Kardec diz assim:
Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso fazer os homens para a coisa. Entendamos por coisa a sociedade justa que almejamos. Nós queremos fazer a sociedade justa meio que a forceps, por meio de leis, por meio de imposições, sem que preparemos indivíduos que estejam de fato sintonizados com essa proposta de uma sociedade mais justa. Então queremos fazer a coisa para os homens, sem fazer os homens para a coisa. De que adiantam leis as mais elaboradas possíveis, se os próprios agentes dessas leis às vezes se desvirtuam? Se aqueles que deveríamos estar submetidos a elas buscamos meios de contorná-las para darmos vazão aos nossos interesses pessoais? Os problemas seguirão, porque estamos tentando fazer o telhado antes da fundação. Por isso, só trabalhando a base, na educação do indivíduo, é que alcançaremos o resultado almejado. E é, de certo modo, o que Jesus dizia, ainda bebê, com aquele toque no coração de Simeão. Trabalhemos, Simeão, os corações, porque o resto vem por consequência. Se quisermos instituições, uma sociedade que realmente opere harmonicamente, é preciso que cada engrenagem desse imenso mecanismo cumpra bem a sua função. Entenda a sua parte, a necessidade de um trabalho de cooperação. Isso não se fará sem educação, mas muito mais do que simplesmente instrução, porque temos visto os danos perpetrados no âmbito social, às vezes por aqueles que são eminentemente cultos, com uma formação assim invejável, e que servem-se da sua inteligência para, de novo, perverter o fundamento da sociedade em benefício próprio. A inteligência por si só, portanto, não bastará. É preciso educação transformadora, que nasce necessariamente do coração, do sentimento iluminado, que então direciona o uso adequado da razão, da inteligência. Caso contrário, a inteligência se perde no orgulho, na vaidade, no egoísmo e se torna um gênio verdadeiramente infernal. Nós vemos inteligências assim, portentosas, a envolverem às vezes milhões de almas em dores atrozes, com a capacidade imensa, mas com aquela inteligência escravizada ao seu interesse pessoal, às suas paixões. Então Kardec vai tratar disso inúmeras vezes, não só nesse discurso que citávamos da revista Viagem Espírita, ou melhor, do livro Viagem Espírita em 1862, que é o terceiro discurso que ele profere. Ele chega a dizer, inclusive, que sem a caridade, portanto, que é essa compreensão, essa consciência que se desenvolve no espírito a partir do amor, levando-o a operar agora não mais no circuito fechado do interesse pessoal, do egoísmo, sem a caridade não há instituição humana estável. Nós só alcançaremos um período de estabilidade social quando no fundamento de cada instituição, portanto, em cada indivíduo, ali tivermos caridade, que gera fraternidade, que gera uma ação agora coerente à luz do amor, que pensa então no bem comum, na coletividade. No livro Obras Póstumas, já no finalzinho da obra, temos também um texto muito interessante, muito rico de Kardec, chamado Credo Espírita, em que ele também vai tratar desse tema. Nos seguintes termos, a respeito desses problemas sociais, ele diz assim, um trecho que nós destacamos: por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Isso é o que vemos. Isso é o que ainda vemos no mundo. Por mais estruturada seja a legislação de um povo, ela pode ser desfigurada por aqueles que intentam burlá-la em benefício próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. Então, a nascer essa instituição de corações renovados para o bem, ela então será durável, ela então será perene.
Aí a importância capital do trabalho de educação, que começa no coração, que ilustra também o raciocínio, para que a ação humana produza bons frutos em todos os âmbitos, na relação de indivíduo para indivíduo, como nas relações mais amplas da convivência social. A questão pessoal não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição. Ela está toda, essa questão social, está toda no melhoramento moral do indivíduo e das massas como consequência. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano. Porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicar uns aos outros. Você imagina então, meus amigos, um tempo em que o indivíduo ele não vai mais cogitar meios de prejudicar o outro em benefício próprio. Então imagina só, nesse tempo, nesse dia, as leis quedarão inúteis. Nós só precisamos de leis ainda porque não opera ainda a lei da consciência. Mas todas as leis humanas convergirão para a lei divina, a operar em cada indivíduo como tribunal de si mesmo no âmbito da consciência. É isso que o Espiritismo descortina. Por ora, as leis ainda são necessárias. Mas dia virá em que quedarão inúteis. Diz-nos Emmanuel, os tribunais fecharão as portas. Deixará de existir tal profissão, porque cada um será juiz de si mesmo, no âmbito da sua consciência. A lei divina regerá. Esse será o reinado de Deus de que Jesus nos fala. Então, não mais cogitarão de se prejudicar. Não é nem implementar o ato, é não mais pensar nisso. Porque esse é o projeto. Quando você renova a fonte, de onde tudo procede, tudo mais para além dessa fonte se renova. Então, o processo de transformação começa no manancial do sentimento, por quê? Porque tudo vem depois, o pensamento, a ideia, a ação, o destino, tudo é fruto dessa corrente que começa no manancial do sentimento. Sem mudar o sentimento, portanto, eu posso gastar uma imensa energia tentando mudar tudo à frente. A água nova que chega vem sempre contaminada pelo sentimento desajustado, do egoísmo, do interesse pessoal. Esse é o trabalho fundamental da educação com Cristo, da educação do Espírito. Renovar para que o egoísmo não mais nos tenha cativos. Faz-nos recordar isso a questão 914 de Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a tratar do egoísmo, do aperfeiçoamento moral da criatura humana, e ele chega a fazer a seguinte pergunta, olha, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, parece muito difícil extirpá-lo do coração humano. Será possível fazê-lo? Kardec faz uma pergunta sincera, olha, esse negócio de transformar o egoísmo, de removê-lo do coração, parece difícil demais, porque está enraizado no sentimento do interesse pessoal, que vem lá do instinto de outros tempos, agora ainda deturpado pelas paixões, parece muito arraigado no coração humano. Será possível fazê-lo? Ao que os espíritos então respondem, à medida que se instrui acerca das coisas espirituais, menos valor dá à criatura às questões materiais. E é preciso também transformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Porque muito do modus operandi ainda da sociedade humana estimula o egoísmo, o pensar cada um em si e os outros que se virem. Isso é tarefa, concluem eles, da educação. E é por isso que a gente precisa entender a gravidade do que é ter um filho em casa, ter um espírito sob a nossa tutela, ou a gravidade das nossas influências junto àqueles que vivem conosco, porque somos chamados a contribuir também para a educação espiritual nesse sentido daqueles que convivem conosco. Então, que legado eu deixo dia a dia? Que tipo de influência eu sou? Alguém que realmente estimula a criatura nesse sentido? De educação emancipadora do ser, do espírito, que há de contribuir para a sociedade. Imaginemos que, mais do que dar aos nossos filhos uma escola A ou B, as mais prestigiosas, uma formação assim ou daquele outro modo, é preciso introduzamos lá no tribunal, lá no fórum,
lá no hospital, lá em qualquer lugar onde exista a profissão sendo exercida, é preciso que introduzamos ali um homem e uma mulher de bem. Porque pensar apenas na sua formação intelectual ou nos títulos do mundo, nas conquistas e vitórias do mundo, tem sido um dos nossos grandes erros secularmente, a resultar nos problemas tantos que ainda vemos por aí. Agora, aquele que é formado com essa consciência da ética, da fidelidade aos princípios acima de tudo, ainda que não tenha a melhor das formações do ponto de vista do mundo, será ali uma influência benéfica. Como vemos em um Chico Xavier. Em termos de cabedal intelectual, formação do mundo, não pôde ele, nesta encarnação, ter tanto acesso assim. Mas alguém imaginará o impacto positivo, efetivo de transformação que esse coração teve e tem na vida de milhares e milhares, milhões de pessoas? Então, não só Jesus, com aquele gesto, destacava a importância do cuidado com o indivíduo, com a formação individual como chave transformadora da sociedade, como ele também dizia, não desacredites do poder do amor, ainda que parta de um coração. Porque o amor tem meios, tem recursos, tem possibilidades que os poderes do mundo desconhecem. Então é isso que Kardec está tratando aqui. Não basta cobrir de verniz a corrupção. É indispensável extirpá-la. Ou seja, não basta colocar uma sociedade assim, envernizada, com boas leis, constituições aparentemente respeitáveis, quando por dentro os indivíduos são o oposto daquilo que parece ser uma sociedade civilizada. Por isso, dizem os espíritos, que ainda não temos o direito de nos dizermos civilizados. Só o teremos quando a caridade regir as nossas relações de uns para com os outros. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam, ou seja, que se misturam, se tornam um amálgama com o espírito. Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão podem fortalecer, nunca destruir. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, vejamos que naquele gesto de Jesus, temos algumas chaves fundamentais para o entendimento da nossa própria atuação enquanto discípulo de Jesus, desejosos dessa melhoria para a humanidade. Primeiro, entendemos: não descuremos do trabalho individual. A começar de nós, trabalhemos pela nossa educação. Trabalhemos arduamente, sobretudo pelas vias da exemplificação, para essa educação libertadora dos corações sob a nossa tutela, daqueles que convivem conosco. E não nos esqueçamos de que essa educação de que trata o Evangelho e também o Espiritismo, ela passa necessariamente pelas vias do coração. Uma outra resposta fundamental de Jesus a Simeão e a todos nós. Não te esqueças do poder do amor. Como não nos recordarmos aqui daquela passagem que eu acho muito emblemática, que está no livro No Mundo Maior, de André Luiz. O André está acompanhado do Calderaro, que era o seu orientador espiritual, para atenderem um caso grave de obsessão. E eles conseguem reunir ali os dois espíritos, obsessor e obsidiado, O obsidiado estava encarnado, mas pelo desdobramento eles se reúnem. E aí começa ali um atrito entre aqueles dois no mundo espiritual, e o André fica aguardando uma intervenção de Calderaro, que simplesmente fica aguardando. Mas a gente não vai fazer nada? E então Calderaro traz uma resposta para ele que é sublime e faz-nos pensar bastante. Ele diz assim: é que o que nós temos, André Luiz, ou André, nos permite chegar só até aqui. O conhecimento que nós temos sobre mente, sobre espíritos, sobre obsessão, sobre influenciação espiritual e tudo mais que a gente estuda aqui, nos permite chegar até aqui, no auxílio a esses dois sofredores. Porque daqui para frente é preciso algo que nós ainda não temos em suficiente quantidade.
Daqui para frente é preciso suficiente provisão de amor verdadeiro. O conhecimento, André, ele auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Com o conhecimento, com a cultura, nós chegamos a tratar os efeitos, mas só o amor divino, expresso por uma alma que realmente ama com Cristo, consegue alcançar as causas profundas dos dramas humanos e promover as verdadeiras transformações. E então chega de esferas mais elevadas Cipriana, que, com a simples irradiação do seu espírito, já consegue sensibilizar um deles e depois o outro. Sem doutrinação, sem teorias sobre o pensamento humano, sem buscar refletir ali ou levar a um longo debate sobre quem tinha mais razão ou não naquele processo. Ela chega e os ama como a filhos da alma e soluciona o que conhecimento algum poderia fazê-lo. Por isso o amor é a chave da educação com Cristo, do processo transformador de que o Cristo nos é o maior exemplo. Por isso o bebezinho toca no coração de Simeão, dizendo, aí está a resposta. Ama suficientemente e encontrarás caminhos onde antes não os via. Ama suficientemente e encontrarás recursos e provisões que antes não consideravas. Porque o amor, ele abre possibilidades que conhecimento algum do mundo é capaz de abrir. Porque temos visto almas, às vezes, do ponto de vista do mundo, de conhecimento do mundo, sem quaisquer recursos, muitas vezes analfabetas, que com a irradiação do seu amor resolviam nesses rincões do Brasil afora os casos mais complexos de obsessão, porque simplesmente amavam demais todos os envolvidos. É por isso que vamos ver Jesus, ao convidar Pedro ao seu ministério, o difícil ministério de ser o pilar central do cristianismo nascente após a partida de Jesus. Como sabemos, Jesus volta após a crucificação e encontra os discípulos às margens do Tiberíades. Estavam eles pescando. João diz, olha, eu acho que é o Senhor lá na margem. Pedro fica tão emocionado que pula do barco e vai a nado, não espera nem o barco chegar. E é então que Jesus tem um dos diálogos mais belos do Evangelho. É aquele momento em que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. Emmanuel pega uma dessas perguntas e nos propõe uma reflexão no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 97, com o título Amas o Bastante? E ele diz assim, olha que interessante, né? Jesus ali convidava Pedro ao seu ministério, porque a cada resposta de Pedro, o que Jesus dizia? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas ao convidar Pedro para o seu ministério, notemos o que talvez passe desapercebido. Jesus pergunta o quanto Pedro conhecia da lei, o quanto ele sabia decorar as lições que havia ouvido de Jesus no Sermão da Montanha ou na sua casinha. Ele pergunta de Pedro qual o seu currículo, quantas horas ele tinha estudado, qual a sua formação. Ele pergunta esse tipo de coisas a Pedro? Não. Ele pergunta apenas a Pedro por 3 vezes, você me ama? O quanto não está sendo dito aí? É como se o mestre nos dissesse implicitamente, onde há amor, as demais dificuldades se resolvem. Porque é o amor que nos impele a nos capacitar. É o amor que nos impele a nos fazermos cada vez melhores, para sermos mais eficientes naquilo que temos a fazer pelo Cristo ou para o mundo, para a sociedade. É o amor que nos nutre. É essa compreensão que o amor nos dá, que nos mobiliza todas as forças e potências da alma, abrindo horizontes, proporcionando-nos compreensões que muitas das vezes nenhum conhecimento do mundo nos daria, mas a inspiração do amor nos dá. Por isso, ao concluir essa reflexão, o Emmanuel diz assim, onde há suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura se torna um apostolado de bênçãos promissoras. É o que Jesus nos diz. Está difícil? Tenta amar um pouco mais. Porque onde há suficiente provisão de amor, a prova mais áspera, o dia mais difícil, a experiência mais desafiadora da sua vida será convertida num apostolado de bênçãos promissoras.
Não é o que nos ensina o Evangelho. Não é o que nos ensinam os verdadeiros adeptos do Evangelho. Quanto mais a luta era intensa, mais se inflamavam de amor e mais luminosa e bela era a sua irradiação. Mais grandiosas se tornavam aquelas almas nos dias sombrios, nos dias de luta, que se tornavam dias de glória. Porque é o que o amor faz. Ele pega o que é dor, ele pega o que é dificuldade, ele pega o que é luta, ele pega o que é aspereza e no seu fogo divino consome tudo isso produzindo luz. A luz que glorifica o Espírito enquanto discípulo do Cristo, enquanto filho de Deus. Por isso, se os dias nos parecem árduos e difíceis, lembremos-nos de amar um pouco mais, porque está no amor a grande chave da vida. Quem ama não descansa e não se cansa, diria um sábio. Porque quem ama se oferta, e por se ofertar recebe cada vez mais a oferta do alto, para ser no mundo um canal desse amor que nunca se esgota, o amor de Deus por todos nós. Por isso o título, Amas o Bastante? Conclui Emmanuel, os teus conhecimentos intelectuais valem muito. Tuas indagações são louváveis, mas somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Porque esse era o currículo de Pedro. Ele não tinha formação dos filósofos de Atenas, tampouco dos mestres da magistratura, do direito de Roma. Pedro tinha muito amor por Jesus. E com isso, ele transformou os séculos. Ele foi o cabeça, a coluna mestra do cristianismo nascente. Da mesma forma Paulo, da mesma forma João, da mesma forma Madalena, da mesma forma Joana de Cusa, entre tantos outros que poderíamos citar. Onde há amor, há solução. Onde há amor, há esperança. Onde há amor, há provisão do alto. Onde há amor, há fortaleza para resistir e continuar. Porque o amor é a força da vida. O amor educa e liberta. E está nele a chave de uma sociedade melhor. Essa educação que passa pelo amor e que também se nutre dessa crença renovada que o Evangelho e o Espiritismo nos abrem. Kardec frisou aqui a importância da crença, né? O princípio do melhoramento está na natureza das crenças. Porque o que são as crenças? São as ideias que moldam o nosso agir. Eu acredito naquilo e aquilo, portanto, define meu agir. Agora, se eu não acredito na possibilidade de redenção humana, como terei esperança para efetuar o trabalho? Para perseverar nos dias difíceis? Se eu não acredito, se eu não entendo que é possível e que isso se dará, nós desanimamos, nos desmobilizamos. Por isso a importância de uma crença que abra horizontes à criatura humana. É o que os Espíritos falaram, à medida que se instruírem acerca das coisas espirituais, o que para vocês agora é tão importante, vai perdendo força. A criatura que sacrifica o seu bem-estar, a sua paz, para usurpar recursos dos outros, à medida que ela for se instruindo, ela vai percebendo que não vale a pena, que não tem sentido. Por isso, também educar é alargar horizontes de entendimento, é semear a crença nas verdades espirituais, morais da vida, que é o que o Espiritismo faz com tanto êxito. Também o Evangelho de Jesus já fazia, mas o Espiritismo amplifica imensamente esse potencial, assentando-se no amor. Não só ilustrar os raciocínios, não somente a fé raciocinada, mas também uma razão iluminada pelo amor, pelo bem, que direcionam, então, adequadamente o uso do nosso intelecto. Mas já que o amor é assim tão importante, como ilustrou Jesus, ou respondeu Jesus a Simeão, é preciso também entendermos melhor o que é o amor. Porque, muito talvez, dos nossos problemas ainda, ou da aparente falta de solução a esses problemas, é por não estarmos entendendo adequadamente o que é o amor que Jesus propôs. Às vezes a gente confunde o amor com um sentimentalismo, às vezes a gente confunde um amor com certas paixões humanas. Basta ver como, ainda hoje, infelizmente, às vezes o amor
entre aspas, né? É a causa de muitos crimes. O amor. Então é preciso entender melhor o que Jesus definia como sendo amor. O que ele entendia por amor. E começamos por notar que Jesus não diminui o amor ou não o apresenta no plano das meras emoções. O amor não é uma coisa assim que nasce sempre espontânea. O amor, um dia em nós será absolutamente espontâneo, natural. Mas é preciso desenvolvê-lo até lá. Porque o amor muitas das vezes pedirá de nós escolhas, posturas que não são as primeiras a que somos impelidos. Eu me recordo de um discurso que me marcou bastante, de Martin Luther King. É o seu sermão sobre o amai os vossos inimigos. E a gente fica a pensar, né? Olha só o que Jesus propôs para a humanidade. Amai aquele que te prejudica, aquele que te faz mal. Não é a primeira reação que nós temos. Ainda assim, ele nos pede. Como nos dizer que amar é também uma questão de escolha, de decisão. Não é só o sentimento que surge assim, pronto. Aliás, o sentimento é justamente a elaboração no transcurso do tempo das emoções, que vão sendo refinadas, que vão sendo trabalhadas até que se tornem aquilo que é tão belo e vemos já em Jesus a florescer, a, digamos assim, se irradiar espontaneamente. E nesse discurso, então, Luther King ele diz assim, como, né, amar os nossos inimigos? E ele trabalha a seguinte ideia. Primeiro entendamos que amar não é gostar. Porque o gostar tem a ver com a similitude de propostas, de ideais, uma afinidade. Então o inimigo, você não é naturalmente impelido a gostar dele. Então o que Jesus pede com amai os vossos inimigos? Diz lá Luther King, ele pede uma boa vontade fecunda, uma boa vontade esperançosa. Então, olha o que era o amor para ele, nesse contexto da sua explicação. Amar é ter sempre uma boa vontade para com o outro. Como diz Kardec, quando trata do amar os vossos inimigos no Evangelho segundo o Espiritismo, é ter sempre uma disposição positiva, orar por ele, fazer o que está ao nosso alcance, não retribuir o mal com o mal. Veja que isso é muito diferente de gostar. Não seremos assim, por ora, naturalmente impelidos a gostar, ou talvez a sentir compaixão daqueles que nos prejudicam, mas já podemos, inspirados pelo amor do Cristo, a ter essa boa vontade para com Ele. E quanto mais aproximarmos o nosso coração, o nosso sentir, ao sentir do Cristo, mais o amor dele fecundará o nosso amor ainda tão diminuto. E então será Ele que amará o outro, o inimigo, por meio de nós. A compaixão, então, não será mais tão difícil. A misericórdia. Mas tudo isso passa pela decisão do Espírito. Em podendo odiá-lo, em sentindo-me impelido a odiar aquele que me prejudica, eu decido por amar. Então, amor é também uma decisão que elabora o sentimento, que o vai iluminando no transcurso da evolução do Espírito. Mas é escolha, é escolher com Jesus. Isso é educação, é autonomia de vida, é liberdade do Espírito. E tudo isso começa com a chave a ser aplicada no cofre do coração. Então, em tão singelo gesto, Jesus nos deu as chaves da solução dos maiores problemas da nossa vida e da humanidade. Alguém poderá falar, mas que fala, digamos assim, ingênua. Muitos que olhavam para Jesus, aquela criancinha, pensavam também o que poderá ele contra um império, e não só o Império Romano, o império do egoísmo ainda reinante na Terra. Nós temos visto as vitórias que ele tem conseguido sobre o egoísmo humano, sobre a iniquidade, sobre a impenitência humana. Temos visto as vidas transformadas pelo Cristo, e elas são o atestado vivo e mais eloquente de que é no amor que está a solução. Não o sentimento ingênuo, não o simples gostar, mas uma decisão consciente
de boa vontade para com todos. Uma decisão consciente de sermos fiéis aos princípios que abraçamos com o Evangelho, com Cristo. De sermos e agirmos realmente como filhos de Deus, na emancipação de nós mesmos e na emancipação de todos os demais. Então não nos esqueçamos disso. Ante os deveres que a vida nos traz, nos filhos educar, em nossa própria formação ou transformação com Jesus, em nosso conviver diário com tantas e tantas pessoas, não nos esqueçamos do poder dessa força, ainda menosprezada por tantos no mundo, mas que Jesus nos demonstrou tão claramente, em partindo de uma singela manjedoura para transformar os séculos e a vida de todos nós. Exemplos não nos têm faltado. Que fique para nós todos, portanto, a pergunta: temos amado o bastante? Que Jesus nos abençoe a todos muita luz e muita paz.